Então, gente, vamos voltar aqui. Aqui é aquele saco de... Tipo, que tem hortifruti, essas coisas, só que ele é muito grandão. Ele é bem grandão, mas é o único que eu tenho. Então, eu passei a faca aí, vocês viram, e eu dividi ele em dois porque o meu bolo é pequeno, tá? Então, eu vou reservar uma bandinha dessa aqui e vamos utilizar esse aqui. Mas primeiro, vamos cortar o nosso bolo. O outro bolo de chocolate está aqui, minha mãe trouxe, eu estava jantando, mas ele está aqui. Também está soltinho. Ele já esfriou porque eu estava jantando. Os bolos já estão todos frios, tá? Vou passar um álcool aqui na bancada para a gente começar a fatiar esses bolos. Peguei um Perfex limpinho. Vamos higienizar aqui a bancada para a gente cortar o bolo. Eu vou utilizar esse cortador aqui, ó. Vou utilizar essa forma aqui. Vou pegar um plástico desse, uma bandinha, e vou colocar aqui, ó. Ó. Vou deixar aqui de ladinho e vamos começar pelo bolo de massa branca, tá? Tá bem fofinho, gente. Tá dando aí pra vocês verem. Aqui tem umas numerações aqui, que é pro bolo ficar retinho. Cortar aqui, ó. Dá pra vocês também cortar? Acho que tá fazendo sombra, não tá? Dá pra vocês também cortar com a faquinha de serra, tá? Aquelas faquinhas de pão. Aí você marca e vai cortando. Deixa eu pegar uma faca pra marcar. Ó, mesmo se você estivesse cortando com a faquinha de pão, acho que tá fazendo sombra, não tá, gente? Na frente da luz. Se você estivesse cortando também com a faca de pão, a faca de serra, você vai girando o bolo. Vai girando o bolo. Fica com a mão parada com a faca e vai girando o bolo, tá? Ó. Girando o bolo. Com a faca o mesmo processo. E vai sair certinho. Não corre o risco de quebrar essas beiradinhas aqui do bolo. Certinho. Tá vendo? Olha a massa do bolo. Bem fofinho. E esse bolo é estruturado, vocês podem fazer bolo de andar com ele, tá? Sem nenhum problema. Outra camada na mesma altura, tá vendo? Tá certinho na mesma altura. As beirolinhas dele, ó, ele tá bem macio, ó.
E aí o outro, a gente dividimos a massa, lembra? Cortar mais um disco. Dava para mim fazer 4 discos de massa e 3 de recheio. Só que eu fiz pouco recheio porque é um bolo pequeno, né? Só para comemorar o que está atrasado. Então, eu não vi necessidade de fazer muito bolo. Mas o desse mês de janeiro, de 7 meses dela, eu quero fazer um bolo ou tipo boneca ou um bolo de andar. Eu vou ver com a minha nora qual vai ser o tema que a gente vai fazer. Aqui, ó. Isso aqui dava outro disco de massa tranquilamente, ó. Bem fofinho. 3 discos de massa e 2 de recheio. Então, agora, vamos preparar logo esse e depois a gente vem pro de chocolate, tá? Deixa eu mudar esse aqui. Tirar essa faca daqui. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha forma que tá aqui. Vou colocar essa parte aqui. Tá bem retinho. Eu vou colocar aqui. E agora eu vou preparar uma caldinha aqui rapidinho pra gente molhar esse bolo. Aqui, ó, o restinho do maracujá que eu bati, para fazer a redução do recheio, eu vou colocar um pouquinho aqui de água e vou fazer a caldinha para molhar aqui. Aqui, ó. Essa calda aqui eu vou usar para molhar o bolo de chocolate que o recheio vai ser de maracujá. Aqui vai ser leite condensado com água. A caldinha desse bolo branco vai ser essa daqui, tá? Tradicional, leite condensado com água. Gente, eu dou 2 voltas no bolo, tá? Eu viro aqui no centro, aperto e giro 2 vezes. Agora vamos pro recheio. Aqui, ó. Nosso recheio de chocolate. Tá aqui. Tá em temperatura ambiente, olha. Deixa eu pegar uma outra colher aqui para vocês verem melhor. Ele ficou um recheio firme, consistente, tá vendo? Estruturado, mas ele também tá cremoso, ó. Não tá um recheio duro, tá um recheio cremoso. Ó, brilhoso, muito bonito. E agora vamos rechear aqui. Tá tão cheiroso, gente, esse recheio. Esse recheio aqui tranquilamente daria para fazer 3 camadas, tá? Mas eu só vou fazer 2 porque eu quero ele bem recheado.
Agora eu vou colocar mais uma camadinha. Ó. Eu amassei, gente, a colher. Fica melhor assim de espalhar. Se ele ficar ruim de espalhar, sambando muito, vocês pegam um pouquinho da calda e joga aqui em cima do recheio. Não tem problema, que ele tá bem consistente. Joga um pouquinho de leite da calda em cima do recheio e fica, ó, bem mais fácil, mais prático para vocês espalhar, ó. Rapidinho espalha, tá? Deixa eu lavar minha mão. E aí, como ainda tem recheio aqui, eu vou fazer 4 discos de massa, eu tenho massa também, e 3 de recheio. Aí, no caso, eu vou colocar esse aqui, tá bem molinho, ó, bem macio. Bem macio, eu vou colocar aqui e vou colocar aquele outro disco em cima. A massa, gente, muito bonita. Pena que a iluminação não tá tão boa. Essa massa é perfeita, vocês podem fazer isso sem medo, tá? Eu vou deixar os ingredientes tudo certinho, em gramas, a quantidade tudo certinha na descrição do vídeo. Essa minha forma aqui é de 10 centímetros de altura. No caso, aqui teria que ser a última parte, né? Mas como eu vou botar, para ficar 2 camadas de recheio, mas como eu vou botar mais uma, vou usar esse disco, vai ficar 3 camadas de recheio, ela vai passar um pouco, mas não tem problema. Gente, faz esse recheio aí, ele é muito saboroso, muito cheiroso, vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui, gente, para ficar mais fácil para me espalhar, vou jogar um pouquinho aqui da calda. E, ó, fica bem mais fácil. Se quisesse também ter recheado ele ainda com recheio morno, não quente, morno. Se bem que eu já recheei bolo aqui também com recheio quente, o bolo quente não deu problema não, tá? Mas também não foi para ninguém, não foi... Desculpa. Não foi para cliente, foi para mim mesmo aqui em casa.
Aí ele ia ficar mais maleável, mas ele, ó, não tá um recheio duro, firme, porém ele tá um recheio estruturado. E aí esse negócio de botar um pouquinho da calda é só para facilitar na hora de espalhar aqui, ó. E se quiser colocar ele também na manga de confeitar, gente, é fácil. Vocês colocam na manga de confeitar e vem fazendo aquele círculo, sabe? É bem tranquilo. Vou deixar ele tá bem niveladinho. E agora eu vou com esse último disco aqui. Ele vai ficar todo retinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, quando a gente desenformar. Vai ficar perfeito, tá? Eu já vou umedecer ele aqui um pouquinho. Prontinho. Prontinho, gente. Aqui agora, ó, só embalar ele bem embaladinho. Vai puxando assim pra cima. Pra prensar ele, mas sem apertar ele. Só ajeitando aqui tudo que tiver que ajeitar. Vira essas pontinhas que ficam mais curtas pra cá. Essa outra pra cá. Como o plástico é grande, ó, ele vai ficar bem embaladinho. Nada de fora para pegar gosto de geladeira. Ó. Tá ótimo. Pra gente fazer essa decoração amanhã. Ficou bem protegidinho. Se tiver outra forma que encaixe aqui, seja do mesmo diâmetro, vocês podem, ó. Acabou. Tá vendo? Bem protegido. Nada de cheiro, de gosto de geladeira, nada. Tá super embaladinho. E agora ele vai pra geladeira. Deixa ele descansar aí pelo menos umas 4 horas na geladeira. Aqui eu gosto de fazer igual eu tô fazendo, de um dia pro outro. Tô recheando ele hoje para decorar ele amanhã. Mas se você tiver aí na correria, tiver sem tempo, pelo menos 4 horas de geladeira, tá, gente? Se quiser colocar um pouquinho no freezer também, não tem problema. Se for fazer no mesmo dia. Aqui o meu vai pra geladeira porque eu só vou mexer com ele amanhã para decorar. Gente, já coloquei aqui o saquinho na outra forma. E agora vamos pro bolo de chocolate. Bem fofinho, um bolo bem macio. Vamos pro bolo de chocolate. Eu vou cortar a espessura do mesmo que eu cortei o bolo de massa branca. E deixa eu falar aqui com vocês, o bolo de massa branca com recheio de chocolate, eu ia molhar o bolo, né, a caldinha do bolo com um suco de maracujá. Só que eu me interti aqui prestando atenção em outras coisas e quando eu vi eu já tinha feito a caldinha neutra de leite condensado mesmo. Aí eu ia fazer com leite, com cacau em pó, uma caldinha de chocolate para molhar o bolo de chocolate. Mas como o recheio dele é maracujá, eu não vou desperdiçar a calda que eu fiz de maracujá. Eu vou molhar ele com maracujá mesmo, tá? Deixa eu cortar ele aqui pra gente começar. Tá bom? Vamos lá. É o mesmo processo do outro, só girando o bolo, tanto com o cortador, com uma faca, aquelas facas de pão. Só girar o bolo. Uma camada já foi. Olha que massa linda. Macia, úmida, uma massa úmida, não fica seca, perfeita, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Vamos para outra camada. Gente, vocês me desculpem aí se a iluminação não estiver favorável. Outra camadinha perfeita.
Essa daqui dá pra gente tirar mais uma. Só a capinha de cima. Só mesmo a capinha de cima. Perfeito. 3. E vamos fazer mais um disquinho daqui. Acredito que dê para fazer 4 camadinhas aqui também. 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. Perfeito. Gente, ele não tá queimado, tá? Ele tá bem molinho aqui, ó. Mas se vocês quiserem tirar a pontinha, também pode tirar. Eu não vou tirar porque ele tá bem molinho, bem macio. Tá ali, 4 discos de massa e ainda sobrou esse aqui, ó. Esse aqui a gente come. Então, vamos começar a montar esse bolo aqui. Gente, meu nervoso de sujeira. Acabei de fazer isso aqui, mas me dá uma agonia. Tem que limpar. Vou ficar agoniada. Deixa eu mostrar pra vocês o recheio de maracujá. Olha só. Olha esse recheio, gente, ó. Olha a cremosidade disso aqui. Olha. E vocês podem coar, tá? O suco, quando vocês bater, antes de fazer a redução, vocês podem coar. Eu gosto assim, pra sentir uma textura. E eu até esqueci, tá vendo? Começa a prestar atenção em outras coisas, eu esqueci, porque eu ia ralar bem grosseiramente um pouco de chocolate em barra pra jogar entre os recheios desse bolo aqui, mas não tem problema não. Tem bolo pra fazer ainda, muitos bolos para fazer. Gente, recheio perfeito, ó. Faz aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. E ele é estruturado, tá vendo? Não é aquele recheio que você recheia um bolo e ele fica vazando pelos lados, atrapalhando tudo. Que tira a estrutura do bolo, tá? Podem fazer sem medo. Eu vou deixar o passo a passo todinho a receita dos recheios e das massas, todinho na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então aqui é o mesmo esquema. Coloquei o saquinho. Deixa eu colocar minha calda aqui, gente. Espera aí. Vou colocar aqui, ó, minha caldinha de maracujá, que eu ia molhar o bolo branco e acabei que não. Mas como o recheio desse é maracujá, então não tem problema. Isso aqui é só a polpa, tá, gente? Com água, não tem açúcar aqui, não. Vamos lá. Aqui. Estou dando para vocês verem. O mesmo esquema. Vou pegar essa parte aqui e vou colocar para baixo. Quando a gente desenformar, ele vai estar bem retinho, bem certinho. E vou molhar. Gente, para coar, para calda, você escoa, tá? Coa para não entupir aqui, ó. Vocês ficam passando raiva. Só que agora que ele já tá aqui dentro da bisnaga, eu não vou coar, não. Vai assim mesmo, vai ter que funcionar. Funcionou. E aí, recheio.
Esses bolos que eu tô fazendo é 15 centímetros, tá? 15 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Na verdade, eles ficaram com mais de 10 de altura, né? Prontinho. Vou colocar aqui mais um disco de massa. Se vocês quiserem, vocês botem nos comentários a quantidade de recheio que eu uso para cada tamanho de bolo. Sendo que aqui eu não tô pesando os recheios porque é para mim mesmo, é para casa, mas se fosse para algum cliente, que às vezes eu pego encomenda de bolo, se fosse para algum cliente, eu ia fazer tudo aqui no peso, sabe? Porque a gente também não pode levar prejuízo, né? Nem colocar de menos e nem colocar de mais pra gente tomar prejuízo. Tem que ter um equilíbrio. Mas como é aqui pra casa, e aí eu tô fazendo assim no olhômetro mesmo, sabe? Eu não tô me preocupando com essa questão. Ó, vou colocar essa aqui, tá? Sem o acabamento. Gente, tá bem macia essa massa. Ela é bem úmida, muito gostosa. Isso tá me dando mais um trabalhinho pra molhar por causa das sementinhas do maracujá que eu não coei. Agora vamos colocar mais recheio. Olha que perfeição, gente. Essa parte aqui, ó, do acabamento, quando a gente desenformar ele vai estar perfeito. Então, se vocês forem molhar com suco de maracujá, coem, tá?
Pra não passar raiva que nem eu. E aí, gente, o mesmo esquema, ó. Ajeita o saquinho. Puxa das bordinhas primeiro. Vai ajeitando e vai pressionando o bolo de leve, porque não é para amassar o bolo aqui para socar ele, não. É só para acomodar o bolo aqui direito, tá? Só para acomodar o bolo, não é para amassar ele, prensar, socar ele aqui dentro, não, gente, pelo amor de Deus. Não é para maçarocar o bolo aqui, não. Primeiras dobrinhas aqui, que é mais curtinha, depois a do outro lado. Assim, essas. O bolo vai ficar totalmente protegido, tá? Não vai ressecar, não vai pegar cheiro, não vai pegar gosto de nada. Tá aqui, ó. Super bem embaladinho. Também não pressiona muito assim, tipo assim, sabe? Pra ele ficar torto, não. Deixa ele certinho aqui na forma, acomodadinho. Só bem embaladinho e tá tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Vai pra geladeira de hoje pra amanhã. Amanhã, quando a gente tirar ele da geladeira, o recheio já tá bem mais firme. Essa parte que a gente umedeceu da massa, ela já absorveu bastante. E ele vai estar perfeito pra gente rechear. Se eu tivesse outra forma dessa aqui, eu colocaria aqui em cima, igual eu coloquei no outro. Mas eu não tenho. Mas aqui, ó. A forma é 15 de diâmetro por 10 de altura. Ela passou pouca coisa aqui, porque eu não tô com nenhuma régua aqui agora. Mas ela passou pouca coisa, ó. Um dedinho, tá? E agora eles vão pra geladeira. E aí eu volto com vocês pra gente desenformar ele. Quando eu desenformar ele... Deixa eu olhar pra vocês, né, gente? Quando eu desenformar ele, amanhã... Porque agora ele vai pra geladeira. Então amanhã, quando eu desenformar ele pra gente decorar, eu peso ele antes da decoração. Antes do chantilly, eu vou decorar ele com chantilly. Então, antes disso, eu peso ele pra gente ver quantos quilos ficou. Era pra mim ter pesado a massa antes pra vocês, pra dar tudo detalhado. Mas vai ter vários bolos aqui. Um bolo desse vai ser no tema da Magali, melancia. E o outro vai ser no tema do cerejinha do bolo. Fica aí, hein, gente? Fica aí pra vocês não perderem essa decoração e as outras que vem por aí, hein? Vai ter muito conteúdo aqui legal, já falei. Tá bom? Então, até amanhã pra vocês.